Senhor, que ilumine os nossos corações e as nossas almas, para que possamos nos colocar diante da sua palavra com alegria e com esperança e ouvi-la com atenção. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Hoje falaremos dos dois ou de um só, varia a interpretação, livros de Samuel. Dá a nós a impressão de que já estava tudo pronto e acabado, né? E aí nós vamos perceber que não está nem pronto, nem acabado. E o reino continua ainda precisando ser construído. Tudo certo, Leonardo? Sim. Então vamos lá. Então nós estamos aqui nos dois livros de Samuel, 31 e 24. Segundo a Bíblia grega, que é chamada Bíblia dos 70, o livro é um só, num conjunto. Vocês vão perceber que Samuel vai só até o primeiro livro, uma parte muito pequena do segundo livro. Ele morre no primeiro livro. Então, é um livro que pode, em parte, ter sido feito por Samuel mesmo, né? A composição da história, mas deve ter continuado aí, ou pelos seus filhos, ou pelos seus descendentes. Os seus filhos não vão ser homens muito santos, não, também vão se perder nesse caminho. Então, nós teremos aí alguém que compôs essa perspectiva histórica baseada em Samuel. Esse é um quadro muito bonito que está lá no Museu do Prado, Levi, que é o sacerdote, e o jovem Samuel, né, que tem um chamado, fala, Senhor, que o teu servo escuta, né? A vida de Samuel vai ser muito importante, né? Para o cristianismo, ou para a interpretação das Sagradas Escrituras, Samuel se destaca por algumas questões muito próprias. Então, o livro vai estar um pouco dividido em duas partes, mas eu, pessoalmente, dividiria em uma parte que é a figura de Samuel, o testemunho de Samuel, e outra parte que é o reinado. E aí podemos colocar nesse reinado Saul e Davi. Por quê? Porque enquanto olharmos para Samuel, nós vamos ver um testemunho de fidelidade ao Senhor. Quando olharmos para Saul e para Davi, nós veremos um outro processo, uma outra perspectiva, que é a mudança de paradigma de um país constituído em tribos para um país constituído em reino. Mas vai ser um processo, né? É Davi que fará isso. Mas Samuel realmente é uma figura ímpar nas Sagradas Escrituras, né? Ele foge de tudo aquilo que nós vimos, né? Samuel se aproxima muito da forma como é José, da forma como é Abraão, da forma como é Moisés, né? Grandes figuras de contato, de vínculo com Deus, né? De fidelidade a Deus. E Samuel é realmente essa figura. Então, nós vamos olhar aí um pouco para essa figura. Primeiro se destaca no texto a sua mãe.
Elcana, que é pai de Samuel, tem duas esposas. Uma é Fenema, e a outra é Ana. Ana não tem filhos, é estéril. Fenema tem muitos filhos. E todos os anos eles vão ao santuário de Silo. Então vamos explicar um pouquinho os santuários, né? Só para a gente entender, eu pus aqui um mapa, talvez ajude um pouco a entender aí os santuários. Então aqui em cima está Samaria. Em Samaria nós temos o Monte Garizim, que está aqui, ó. Monte Garizim, abaixo de Samaria, e aqui está Siquém, que Jesus se encontra com a samaritana, certo? Descendo um pouquinho, nós achamos Silo, onde está a flechinha aqui. Silo é o santuário que eles vão todos os anos. Eucana e as suas duas esposas. Silo é um santuário. Gilgal é outro santuário, certo? Betel, um pouquinho mais para baixo, é outro santuário. Jerusalém tem um outro santuário. Samuel vai morar em Ramá. Deixa eu achar outro santuário. Silo, Gilgal, Belém, Jerusalém tem um santuário. Era para ter algum outro santuário mais aqui para cima, que eu não estou achando. Mas esses já ajudam. O que são os santuários? Israel tem uma tribo, não sei se vocês se lembram, uma tribo que não tem território. Esta tribo é a tribo dos sacerdotes, né? Os filhos de Levi, que não tem santuário, não tem terra. Estes que não têm terra, eles habitam nas tribos e administram os santuários. Então, nos santuários, tem o santuário de Bersabeia também. Nos santuários, o que acontece? As pessoas vão lá para fazer as oferendas. Então, por exemplo, a oferta da colheita, os primeiros frutos da colheita. Você vai ao santuário, oferece e presta um culto a Deus. Então, o santuário é um lugar de culto, um lugar de louvar a Deus de modo especial. Então, você faz uma peregrinação anual para levar ali a sua oferta. E os sacerdotes vivem destas ofertas. Totalmente diferente do templo de Jerusalém, onde se faziam sacrifícios. No santuário também se faz sacrifícios, mas os sacrifícios não têm a mesma perspectiva de Jerusalém, porque aí se centraliza tudo em Jerusalém e o templo de Jerusalém se torna um grande lugar de coleta de impostos para sustentar o império, o reino de Israel. Os santuários têm como objetivo sustentar os sacerdotes, só isso. E prestar o culto a Deus, a honra, o louvor. Certo? Então, quando nós falamos de santuário, falamos dessa perspectiva. Então, eles vão ao santuário todos os anos. E todos os anos, Ana é humilhada exatamente porque não tem filhos. E eles sobem até Silo, né, de Ramá para Silo. E ali, eu não sei se eles estão em Ramá, eles estão no Monte Efraim. E quem vai ficar em Ramá quem vai ficar em Ramá é Samuel. Então, eles vão a Silo para prestar o seu culto. Chegando a Silo, eles vão apresentar ali as suas ofertas, etc. A esposa de Elcana, que tem filho, recebe vários dinheiros para fazer a oferta. Ana não recebe muito, porque ela não tem filhos. Deus fechou o seu útero. E o que Ana faz? Ana clama ao Senhor. Ana
pede a ela. E eu acho interessante porque em Silo ela vai se deparar com um sacerdote que não acredita em Deus, que é Eli. Né? E Ana se põe a rezar e Eli vai ver que a oração é muito prolongada. Então ele se aproxima, né? E julga que Ana está um pouco embriagada. Então lhe diz: Até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho, diz Eli a Ana. Ana, porém, lhe respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. Não bebi vinho, nem bebida forte. Derramo a minha alma perante o Senhor. Não julgue a tua serva como uma vadia. É por excesso de sofrimento e de afrontas que eu tenho falado até agora. Eli então lhe disse: Vai em paz e que o Deus de Israel que te conceda o que lhe pedistes. Ou seja, o Eli é um homem tão afastado de Deus que nem sequer consegue perceber a diferença entre alguém que reza e alguém que está embriagado. Por que essa citação aqui é importante? Para vermos o nível de distância que Israel chega do Senhor. Nem os sacerdotes mais se aproximam do Senhor. Nem eles mais têm condição de se achegarem ao Senhor. E é interessante que a oração de Ana é atendida. Ela recebe um filho. E ela vai acolher esse filho e depois vai levar o filho até o santuário. Vejam, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Tão logo desmamou, ela o fez subir consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e outra de vinho, e o conduziu ao templo do Senhor em Silo, ao santuário. O menino ainda era muito pequeno. Eles imolaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela disse: Perdão, meu senhor. Tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino. O Senhor atendeu a minha súplica. Da minha parte, eu o dedico ao Senhor por todos os dias que viver. Assim o dedico ao Senhor. E lá se prostrou diante do Senhor. Então, veja que bonito que é esse processo, né? Numa realidade onde reina a ausência de fé, a zombaria, Ana se torna um modelo de fé e de esperança no Senhor. E de tanta fé que ela vai confiar o seu filho a um sacerdote que não tem capacidade de cuidar dele. Mas em quem Ana confia? No Senhor. Ela vai se tornar, dentro dessa história, um sinal destas grandes mulheres que colocaram no Senhor a sua esperança, que depositaram nele a sua esperança. E vai ser este grande testemunho de que o Senhor está ao lado daqueles que se colocam com confiança junto dele, daqueles que abrem o seu coração diante do Senhor. E aí eu queria ler para vocês o canto de Ana, que eu acho que é uma das partes mais lindas desse texto, é o cântico de Ana. 1 Samuel 2. Então, 2, versículo 1. Então Ana proferiu esta oração. O meu coração exulta no Senhor, meu chifre se eleva a meu Deus, e minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como o Senhor. E rocha alguma existe como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote nos vossos lábios a arrogância. Pois o Senhor é um Deus cheio de saber, e por ele as ações são pesadas. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados se cingem de força. Os que viviam na fartura se empregam por comida, e os que tinham fome nem precisam trabalhar. A mulher estéril dá à luz a 7 vezes, e a mãe de muitos filhos se exaure.
O Senhor é quem faz morrer e viver, faz descer ao Sheol e dele subir. O Senhor é quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta. Levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentar-se com os nobres e colocá-los num lugar de honra. Porque ao Senhor pertence os fundamentos da terra, e sobre eles colocou o mundo. Ele guarda ao passo dos que lhe são fiéis, mas os ímpios desaparecem nas trevas. O Senhor e seus inimigos, ó Senhor, os seus inimigos são destruídos. O Altíssimo troveja contra eles. O Senhor julga os confins da terra e dá força ao seu rei, e eleva o chifre do seu ungido. O chifre é aquele que carrega o óleo, né? O lugar que põe o óleo. O cântico de Ana, se colocarmos num paralelo, é muito próximo ao canto de Nossa Senhora, no Magníficat. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Desde agora as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração. O canto é o mesmo. O canto é o canto do quê? De alguém que confia no Senhor e nele colocou a sua esperança. O canto de Ana é o canto daquela que sabe que Deus está ao seu lado e que com ele ela vai conseguir vencer. Né? E é interessante que ela deixa o seu filhinho ali. E por que ela deixa o seu filhinho ali? Porque o Senhor vai cuidar dele. Né? A perspectiva que a gente vê muito clara aqui é uma perspectiva que, mesmo diante de um Israel sem fé, há pessoas que ainda acreditam e confiam. Né? Há pessoas que ainda devotam no Senhor a sua esperança. Mas, padre, Ana pediu tanto um filho para deixar ele no templo? Fique tranquilo, depois disso ela teve mais 3 meninos e 2 meninas. Ou seja, 5 filhos. Já deu para encher a casa, tinha mais filhos do que Fenena. Então, ela não ia humilhar mais a Fenena como ela foi humilhada pela Fenena. Então, o que ela deixa é porque ela decidiu consagrá-la ao Senhor. Lembremos que essa consagração ao Senhor é uma lei que nós já vimos lá atrás no Levítico, eu acho, que eu falei para vocês dos nazireus, os que não cortam o cabelo, os que não bebem, não comem carne, não bebem isso, não bebem álcool. É um tipo de pessoa consagrada ao Senhor. Samuel vai ficar aos cuidados de Eli. E aí? Então não é Eli que vai cuidar de Samuel, é Deus quem vai cuidar de Samuel. Se Eli, o sacerdote, não consegue ouvir o Senhor, não só ele, os seus filhos também não, né? Então estão perdidos. Ou seja, não há mais culto, não há mais abertura a Deus em Israel. Está fechada, né? Tão fechada que a arca vai ser roubada nesse processo, né? A arca, que é o centro da fé de Israel, vai ser roubada pelos filisteus. Perceberam que a gente fala que o reino, parece que o reino, quando você termina Juízes, está todo conquistado? Não está, ó. A Filisteia ainda é muito grande, né? Vai ser muito difícil para eles dominarem tudo isso. Vai ser um processo longo ainda para isso acontecer. Jerusalém tem gente, então eles vão precisar chegar até Jerusalém, ainda não conseguiram se estabelecer em Jerusalém. Então, tem um processo longo ainda de guerra. Mas vamos para outro belíssimo texto, que é o chamado de Samuel. Né? Como eu disse para vocês, a parte mais que eu gostei mais do texto é a parte
do testemunho de Samuel, né? Da sua confiança e da sua esperança no Senhor. Então, primeiro nós vemos a sua mãe, modelo daquela que confia no Senhor. Mesmo como mulher humilhada, estéril, ela soube colocar a sua súplica. Mesmo acusada de vadiagem, de bebida, ela soube colocar a sua súplica no Senhor. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia, pois, ao Senhor na presença de Eli. Então ele chegou lá desmamado e passou a fazer os serviços necessários dentro do santuário, com as diversas ofertas, com tudo que ali se dava. O jovem Samuel servia, pois, o Senhor na presença de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e não havia visão que se manifestasse. Ou seja, ninguém tinha o Espírito de Deus. Padre, quando nós falávamos que Deus pegava uma porção do Espírito e colocava sobre Débora, sobre esse juiz, sobre aquele, o que é isso? Há uma interpretação de que Deus inspirava algumas pessoas, mas essa inspiração não gerava uma fidelidade, né? Samuel vai ser um daqueles juízes que acolherá generosamente essa presença de Deus e levará por toda a sua vida. Mas Deus não fala porque não tem pessoas para ouvir. Isso se aproxima muito do que vai dizer o Papa Paulo VI no século passado, o que vai dizer São João Bosco, né? Deus chama, mas as pessoas não conseguem dar a resposta porque não conhecem a Deus. E cada vez mais nós estamos vendo isso nos nossos tempos hoje. Deus chama e não tem quem responda. Ora, um dia Eli já estava deitado em seu lugar. Seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver. A lâmpada de Deus não se tinha ainda apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. Ou seja, ele dormia do lado da arca. O Senhor chamou Samuel. Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui, e correu para onde estava Eli. Volta a deitar-te, disse Eli. Ele foi deitar-se, porque eu não te chamei. O Senhor chamou novamente Samuel. Samuel, Samuel, e ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo: Tu me chamastes, aqui estou? E eu não te chamei, meu filho, disse Eli. Vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda Deus. Por que Samuel não conhecia ainda Deus? Porque não se tinha sido apresentado. Eli não tinha condição para isso. Ele não tinha profundidade, espiritualidade para mostrar a Samuel esse Deus. O que nós acolhemos hoje grandemente nas catequeses, nos cursos de batismo, nos cursos de matrimônio, as pessoas não têm estrutura de Deus porque não lhes foi passada e não tem como continuar transmitindo porque não conhecem. As crianças que vêm para ser batizadas, seus pais nem sabem o que é um sacramento. As pessoas que vêm para casar não sabem a importância do matrimônio. Você diz para as pessoas da importância do matrimônio na secretaria, eles vão falar que matrimônio é só um papel, que eles não precisam assinar papel para dizerem que vivem bem ou que vivem com a bênção de Deus. Isso porque não acreditam, não têm uma experiência de Deus, um vínculo com esse Deus. Vai deitar. Samuel não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor não lhe tinha sido revelada. O Senhor voltou a chamar Samuel pela terceira vez e ele se levantou, aproximou-se de Eli e diz: Aqui estou, por que me chamas? Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava o menino e disse a Samuel: Vai deitar-te. E se te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. E Samuel foi deitar-se no seu lugar. Ou seja, Eli vai deduzir algo a partir da sua experiência como sacerdote,
que se ele não chama, é Deus quem chama. Então, Deus veio falar com o seu povo, né? Deus abriu um caminho de vida com este povo, né? Uma abertura. Veio o Senhor e ficou ali presente. Chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e Samuel respondeu: Fala, pois teu servo te ouve. E o Senhor disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de todos os que ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca de sua casa do começo até o fim. Eu lhe anunciarei que julgaria sua casa para sempre, porque ele sabia que os seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. Ou seja, não consegue viver a lei, né? Não consegue transmitir essa lei. E por isso eu juro à casa de Eli que nem sacrifício, nem oferenda jamais espiarão o pecado deles. Samuel respondeu até de manhã, e então abriu as portas da casa. Samuel repousou até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel temia contar a visão a Eli, mas ele chamou e disse: Samuel, meu filho, e ele respondeu: Eis-me aqui. E perguntou: Qual foi a palavra que ele te disse? Não me ocultes nada. Que Deus te faça tal coisa, se lhe some mais outro tanto, se me escondes uma só palavra de tudo o que lhe disse. Então Samuel lhe contou tudo sem lhe ocultar coisa alguma. E ele disse: Ele é o Senhor. Faça a ele o que te parecer bom. Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair por terra. Vamos lá. Ou seja, a abertura de coração a Samuel, a Deus, se torna a marca central da vida de Samuel. Ele é alguém que se comunica com este Deus muito proximamente. Ou seja, alguém que o encontra nessa intimidade, né? Que tem essa abertura para com Deus. Ele não tem. Então, Eli representa este Israel que não é fiel ao Senhor, que não volta ao Senhor a sua esperança, mas que separa-se desse Senhor e que não vai conseguir, então, alcançar o projeto que é constituir esse reino de Deus, né? Essa terra voltada para Deus, que se constitui aí como aqueles que ouviram o chamado. Então, o chamado de Samuel marca para nós, ou marca nesse texto, a perspectiva de que a base fundante é ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor e acolher a sua palavra. Mas para isso, é preciso ter um coração voltado a esse Senhor. É preciso abrir a Ele o seu coração e a sua vida. É preciso confiar nele. Aqui acaba a história de Samuel. Ou seja, a história do surgimento desse juízo vai acabar aqui. A condenação dada a Eli nada mais é do que fruto daquilo que ele fez. Não é uma maldição de Deus. Seus filhos se envolviam com prostitutas em frente do templo e ele não conseguia exortar ao erro que os filhos cometiam. Então ele vai sofrer junto com tudo isso, né? E Samuel crescia e cada vez mais se aprofundava nesse contato com o Senhor. Daí para frente, Israel começa a naufragar. Primeiro, os filisteus vão roubar a Arca da Aliança. Depois morre Eli, que é o sacerdote. Samuel vai ocupar o seu lugar. Ele já havia se casado, já estava na sua região, né, a região de Benjamim. E ele vai ali constituir família, etc. e tal. Só que Samuel vai entrar para toda a história de Israel como esse exemplo daquele que, na sua fidelidade, recebia de Deus a graça aí necessária para esse processo de cuidado
e de proteção para aquilo que é o projeto de Deus, né? Que é o projeto que Deus o chamou. A arca vai ser roubada, depois Samuel, como juiz, vai organizar o encontro dessa arca e ela retorna para o meio judaico. E aí vai ter uma instrução que é bastante interessante, 1 Samuel, capítulo 7, verso 2. Desde o dia em que a arca foi instalada em Cariat Yarim, Cariat Yarim está aqui, ó. Cariat Yarim, olha aqui. Está bem aqui. Tem um amarelinho claro, um amarelinho mais escuro, Avalon, Sorek, Gazer, tem aqui, ó, Cariaim, Cariat e Arim, que fica aqui perto de Jerusalém. Então, está nessa região. Um longo tempo ocorreu, cerca de 20 anos, toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se és de todo o vosso coração que voltai para o Senhor, tirai do vosso meio de vós os deuses estrangeiros e os astartes, fixai o vosso coração no Senhor, e a ninguém mais sirvais, a não ser a ele. Então ele vos livrará da mão dos filisteus. Ou seja, o mandamento é simples. Abra o seu coração para o Senhor. Volte o seu ouvido e o seu olhar para o Senhor. Né? E não conseguem perceber esse processo, não conseguem entender isso, e cada vez mais nós estamos inseridos nessa realidade, ou seja, as pessoas não conseguem mais voltar os ouvidos e os olhos para o Senhor. É Ele que vai ser o sustento, é Ele que vai ser a esperança. Se não for nesse lugar, não vai conseguir. E Samuel vai assumir, então, como esse grande juiz, né? O verso 15 a 17 resume um pouco a missão de Samuel, né? Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Masfá, os santuários. Ele morava também tinha o santuário de Belém, e julgava Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, porque ali ele estava na sua casa, onde julgava Israel. Ali ele edificou um altar ao Senhor. Ou seja, a função dele era a função de governar aquele povo todo. Então ele vai ter essa grandiosa missão, né? De ajudar esse povo a se construir. E Samuel vai fazendo muito bem. É um dos maiores dos juízes que nós já tivemos. Passa um instantinho, começa o problema. Não queremos mais tribo, nós queremos um rei. Que o rei reine sobre nós. Que o rei reine sobre nós. Exatamente aí é que vai começar uma outra fase do texto. Até o capítulo 7, nós temos essa história de Samuel. Seu nascimento, sua mãe, o processo de entrada no templo, de viver ali com Eli, de se tornar alguém culto e estudado nessa questão que ele vai buscar, que é uma fé cada vez mais firme e decidida em Israel. Só que o que nós vamos começar a perceber de textos descritivos cada vez eles são menos. Então, você tem algumas relações feitas entre o que acontecia em Israel nesse período da diáspora e alguns textos que representam aí como eram feitas as celebrações, isso está tudo nos livros tomos. Mas o que vai ser discutido aí, essencialmente, é como pensar Israel
nessa perspectiva de se organizar, mas tendo o Senhor como centro. As tribos estruturam isso. Várias tribos, elas se compartilham, elas trocam experiências, se juntam para lutar, defender essa, aquela, aquilo outro. Mas o que acontece? Eles pedem um rei. Samuel, 1 Samuel 8:1. Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes. Não serão bons juízes de Israel, porque os filhos vão se dar muito à ganância e se deixaram subornar. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu envelhecestes e teus filhos não seguem teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei, que exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Mas essa expressão, constitui sobre nós um rei que exerça toda a justiça entre nós, desagradou a Samuel. Então ele invocou o Senhor, e o Senhor, porém, disse a Samuel: Atende tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam. Porque não querem ver eles não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tens feito comigo desde o dia em que fiz subir da terra do Egito até agora, abandonaram-me e serviram a outros deuses. Pois assim fizeram contigo, agora também, agora escuta a voz deles, mas solenemente lembra-lhes a explicar-lhes o direito do que o rei reinará sobre eles. Então, a questão aqui fundamental está: o reino precisa ter uma estrutura organizada e pensada. E Samuel não entra nessa perspectiva. O que ele entra? Ele entra na casa ou o reinado, melhor dizendo, né? Entra na casa e põe ali o que ele acha que precisa para servi-lo aqui, acolá, mas não tem uma estrutura de reinado em termos de formação, em termos de instrução, de organização. Então, falta essa perspectiva. Mas eles querem um rei. Queremos um rei que reine sobre nós. E querer um rei numa sociedade tribal é como você disser: eu quero romper com vocês. E isso, ou seja, eu quero me separar deste projeto de Deus, um conjunto de tribos, cada uma se ajuda e cada uma se organiza. Isso não dá certo. Não tem a perspectiva do transcendente. Como não tem a perspectiva do transcendente, não estabelece com clareza que é a palavra de Deus. Para ser palavra de Deus, precisa ler e não ter problema de fé. Então, o que vai se discutir aqui? O povo quer um rei. Samuel vai dizer quais são os problemas para ter um rei. Samuel expôs todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Ele disse: este será este será o direito do rei, capítulo 8, verso 11. Este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregados dos vossos filhos. E os nomeará chefes de 1.000, de 500, e para levar a terra dele a ceifar toda a seara, fabricar as suas armas de guerra e peças a seus carros. Ele tomará os vossos filhos, ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos filhos para perfumistas, cozinheiros e padeiros. Tomará os vossos campos, as vossas vinhas e os nossos melhores olivais.
O inconveniente da realeza é porque a realeza ela vai se tornar centralizada e não vai aceitar um processo de diálogo e de vínculo com esse Senhor. O rei se sairá superior ao Senhor. E aqui é que se encontra o problema da realeza. E também tem uma outra questão, né? A realeza tem uma aparência mais fácil, exatamente porque ela é absolutista e pronto. Mas se nós nos lembrarmos que as realezas democráticas, elas precisam, constitucionais, elas precisam de uma estrutura para se pensar. Aqui a realeza está pensada como um jeito, nós precisamos de alguém que comande os exércitos. E é interessante, porque Deus aceita a proposta do povo. 1 Samuel 8,19. O povo, no entanto, recusou-se a atender a palavra de Samuel e disse: Não, nós teremos um rei, e seremos nós também como as outras nações. O nosso Deus nos julgará até a nossa frente e fará as nossas guerras. Samuel ouviu tudo o que o Senhor disse e contou do Senhor, né, que ouviu do Senhor, mas ela faz um outro comentário, mas o interessante é, o Senhor autoriza, né? O Senhor respondeu, escuta a voz dele e fazes reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, voltem cada um para a sua cidade. Então, se há uma oposição por parte de Samuel em aceitar essa proposta de formar um curso, vamos dizer, de formar além de ter o reino, ter aí as pessoas que vão estar para cá e para lá, e que vão ser cooptadas, Samuel vai apresentar tudo isso diante ao Senhor, mesmo sendo contra, e vai mostrar, olha, Deus mesmo confirma a existência disso, a aceitação deste processo que não vai ser um processo simples para Israel, porque a queda do reino até hoje acarreta uma não compreensão do porquê o reino deixou de pertencer a eles. O reino deixa de pertencer a eles exatamente porque se fecham a esse projeto de Deus. Se fecham a acolher este novo que vem e a confiar nele. Aí nós vamos ter, então, a escolha de um rei. Quem é o rei? Saul, um homem de olhos bonitos. Deixa eu achar aqui, 9, 15, 18. Ora, um dia antes da vinda de Saul diante do Senhor, o Senhor tinha advertido Samuel, amanhã, a esta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unja-o como chefe de teu povo Israel. E ele salvará seu povo das mãos dos filisteus, porque vi meu povo e o seu grito chegou até mim. Então, o Samuel, o Saul, é escolhido por Deus exatamente para ocupar este lugar. Esse lugar de comando desse povo, né, de lidar com a questão temporal. A questão aqui a ser discutida futuramente é como isso vai ser entendido, visto que você tem tantos filhos, ou tem isso, ou tem aquilo. Então, como que vai entender essa escolha de Deus, essa decisão de Deus por Saul? Talvez aqui dê uma impressão de que o Deus queria as tribos e escolhe um rei. Ou Deus queria as tribos, como o povo não quer as tribos, ele vai achar uma forma de escolher um rei.
Ele vai achar a forma. E quem que vai ser esse rei? Saul. Saul tem alguma característica para ser rei? Não. A única característica que ele tem é que ele é bonito, só isso. Mais nada. Vai dizer o texto. Só que Saul tem uma dificuldade de se relacionar com este Senhor. Saul tem uma dificuldade de abrir o coração a esse Senhor. E por isso ele vai errando vez ou outra. Mas foi Deus que o escolheu e falou para ele: vá lá que você vai encontrar um homem da tribo de Benjamim e vai ungí-lo como chefe de Israel. E ele vai salvar o povo das mãos dos filisteus. Samuel encontra Saul e Deus confirma com ele. Isso que eu disse a vocês. Ele não deixa que nenhuma palavra de Deus se perca. E Saul vai ser ungido o rei de Israel. Ungido o rei de Israel, ele vai passar todo o tempo guerreando contra os filisteus, principalmente. Pegue aí o capítulo 14, 47 a 52. Vai dizer o texto. Saul assumiu a realeza sobre Israel e fez guerra em todas as fronteiras, contra todos os inimigos, contra Moabe, os amonitas, Edom, o rei de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, agia como salvador. Mostrou sua valentia abatendo Amaleque e libertou Israel das mãos do que o pilhavam. Saul teve os filhos Jonatas, Jesuí e Melquisua. O nome de suas duas filhas era Merobe e a mais velha Micol. A caçula, né? A mais velha é Merobe e a caçula Micol. A mulher de Saul chama-se Aquinoã, filha de Aquimaás. O chefe de seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner. Eram filhos de Abiel. Então viveu Saul, enquanto viveu Saul, houve encarniçada guerra contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul conhecia, ele os requisitava para si. Então, o reino de Saul vai ser um reino de guerras contra os filisteus, constante. Só que, como eu disse, Saul tem uma dificuldade muito grande de confiar no Senhor. Ele confia nas armas e nas pessoas, e não no Senhor. E aqui vai ter o grande problema dele. No verso 15, Saul desagrada a Deus. Ou seja, Deus tinha pedido a ele para fazer tantas coisas e ele não soube abrir o seu coração para reconhecer o Senhor. Ouça o que diz o texto. Eu acho interessante, e eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas é interessante a gente ver como o texto é uma construção humana. Aquilo que eu falava para vocês nas primeiras aulas, que o texto não é um texto psicografado. Deus ficou ditando, mas o texto é um texto humano. Por quê? Ouçam o que diz o texto de Samuel, 1 Samuel 15, 10. A palavra do Senhor veio a Samuel nesses termos: arrependo-me de haver dado a realeza a Saul, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens. Então o Senhor contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. De madrugada, de manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe essa informação. Saul foi a Carmel para erguer ali um monumento para si. Em seguida partiu para mais longe e desceu até Gilgal. Samuel chegou perto de Saul e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei a ordem do Senhor. Mas o Senhor lhe perguntou: que são estes balidos que ouço e esses mungidos que escuto? Nós os trouxemos de Amaleque? Respondeu Saul, porque o povo poupou o melhor do gado miúdo
e graúdo para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, teu Deus. Quanto ao resto, se voltamos ao anátema. Ou seja, Saul não soube guerrear confiando somente no Senhor. Saul precisou trazer os despojos juntos, ou seja, ele não tem um coração aberto ao Senhor, ele ainda tem um coração voltado para a ganância, para aquilo que o separa de Deus. Saul vai tentar pedir perdão, não vai conseguir, e ele já está condenado, e agora vai ser ungido um novo rei. Não é mais Saul. E aí, Deus envia. Nós vamos começar a segunda parte do livro, então, quando nós falamos da primeira parte do livro, nós falamos do capítulo do primeiro livro de Samuel, de 1 a 15. A segunda parte do livro vai do primeiro livro de Samuel, 16, até o segundo livro de Samuel, 24. Que tem a imagem da unção de Davi, né? Diante de todos os que são mais fortes, se ungiu o mais franzino de todos, que é o pastor Davi. Ouçamos, verso 16, capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando continuarás lamentando a Saul, quando eu próprio rejeitei para que não reines mais sobre Israel? Enche de azeite o seu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, ou seja, de Belém, porque vi entre seus filhos o rei que eu quero. Samuel disse: como poderei eu ir lá? Saul saberá e me matará. Mas o Senhor replicou: levarás contigo uma ovelha, e dirás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. E eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu te disser. Ou seja, o que ele pede a Davi, o que ele pede a Samuel, abra o seu coração para poderes escolher. Né? Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: que a tua vinda seja de paz, de esperança e etc. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente o Senhor tem o seu ungido perante ele. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones pela aparência nem pela sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Ou seja, é um Deus que não escolhe pelas suas capacidades físicas e estruturais. É um Deus que te escolhe pela fortaleza do coração, né? Pela decisão do coração. Aí ele vai perguntar no finalzinho desse texto, né? Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante do Senhor e declarou: a nenhuma dessas o Senhor escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor que se está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável aparência. E também o Senhor disse: levanta-te e unge a ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença de seus irmãos. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi a partir desse dia e também depois, quando Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Vamos lá. Pontos importantes. Deus escolheu Saul e ungiu. Agora Deus escolheu Davi e ungiu. E aí a pergunta é: qual dos dois é o rei? O rei é Davi.
O Saul se perdeu nesse reinado, como tantos outros vão se perder nesse reinado, e não consegue voltar o seu coração para o Senhor. Mas a questão aqui presente, bastante complexa, tem uma estrutura de fé, uma organização de fé, tudo isso. E aí precisa alterar todo esse processo para poder continuar esse caminho. Ou seja, tinha sido ungido Saul. Por que que foi lá e ungiu Davi? Por que que não esperou? Ou seja, colocou os dois um contra o outro. E daqui para frente, o livro de Samuel vai ser essa briga eterna. A briga de Saul e de Davi. Quando não está essa briga, Saul já está recluso, é a briga de Davi. Não existe mais paz para quem lê esse texto. É um texto que vai falar de guerras e guerras e guerras e guerras e guerras, e vai e construindo esse processo de crescimento ou de expansão na região dos mesopotâmios, dos filisteus, melhor dizendo. Então, os israelitas querem entrar naquela região. Samuel vai morrer, então, no final do primeiro livro, né? Faleceu Samuel, todo Israel se reuniu e guardou o luto, e sepultaram na sua casa em Ramá. Bom, aí nós vamos dar continuidade neste reinado de Davi. Porque o reinado de Davi vai acontecer enquanto está acontecendo o reinado de Saul, e os dois começam a competir, né? Nós vamos ver pela primeira vez os dois competindo para quem consegue cuidar desse povo. Quem consegue organizar isso e colocar em processo de funcionamento a vivência desse povo, como esse povo se organiza, como esse povo pensa. O fim do reinado marca, o início do reinado marca uma mudança de perspectiva. Agora não é Deus mais que comanda aquele povo por conta própria. Quem comanda? O rei. Se surge o rei, surge alguém que vai falar em nome de Deus para esse rei. Os profetas. Então, os profetas vão nascer aqui, né? Dessa experiência de não aceitar a mentira que está sendo provocada. Então, se eu não aceito, vai ser preciso reorganizar todo esse processo numa nova perspectiva. O reinado vai ser uma perspectiva muito complicada para Israel, mas vai ser a única forma que Israel vai se reconhecer como um povo. Não é com Moisés, não é com Josué, é com o reinado. Só que o reinado carrega aquelas dificuldades que Samuel disse. As mulheres vão virar perfumistas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Parte do que nós veremos com Davi. Então, agora o livro de Samuel se torna o livro de Davi. Ele vai contar toda a história de Davi, como ele se torna o rei, como ele vai achar um modo do Samuel morrer por conta própria, do Saul morrer por conta própria, e ele vai ser ungido rei de Judá. Depois de rei de Judá, ele vai ser ungido rei de Israel. E vai se consolidar aí, então, o grande reinado e a coroação de Davi como rei. E ele vai se tornar outro grande guerreiro, que vai dominar, vai livrar dos filisteus com a morte do Golias, depois vai tomar Jerusalém e vai colocar em Jerusalém a Arca da Aliança, e ele vai provocar aquilo que nós vamos começar a ver a partir do próximo encontro, que são as profecias, né? O livro de Samuel vai acabar com o reinado de Davi, todo ele. Só que, diante do reinado, como os reis não vão ter um coração tão voltado para Deus, precisa surgir uma figura aí que faça isso. Quem é essa figura? O profeta. Então, o profeta ocupa o lugar do juiz. Se o juiz é aquele que abriu o coração para ouvir a Deus,
o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, a profecia nasce exatamente porque o povo não ouve o Senhor. Isso é fruto do reinado. E daqui nós vamos ver essa profecia se expandir. É Natã, Elias, Eliseu, e assim vai seguindo um conjunto deles que vão ir denunciando a forma como o povo está vivendo, ou como o povo não está sendo fiel ao projeto. Então, o livro de Samuel traz a história de Samuel e o seu belo testemunho, o péssimo reinado de Saul, porque foi uma pessoa voltada para si mesmo, e o seu pecado foi centrar-se em si e não ouvir a voz de Deus. Então, quando ele destrói Amaleque, ele traz os despojos junto com ele. Deus diz que não era para trazer. Então, é um povo que está bastante contaminado por outros povos. E aí surge Davi. Padre, mas Davi é o grande rei. Sim, é um rei que vai ficar fazendo lutas para constituir este grande povo. Quando ele entrega o império para os seus filhos, ele vai entregar o império em conjunto. E aqui nós vamos finalizar semana que vem as duas profecias de Natã e a história de Absalão, que ocupa aí quase 10 versículos dentro do segundo livro de Samuel. A história de Absalão é muito interessante. Absalão é o filho mais velho de Davi. Para a gente ver como a história se bagunça, e aqui vai aparecer Tamar, que também está na genealogia de Jesus. Vamos lá. Falem que eu escuto. Ou está todo mundo em paz, quietinho, com frio. O cântico de Ana, eu acho Ana, nós temos uma mania de achar que as mulheres são desprezadas em Israel, né? E as mulheres não são desprezadas. As mulheres são grandes exemplos, né? Exemplos de fé, como até hoje são, né? Não dá para a gente dizer que não são. E Ana é esse grande exemplo. Daquela que é insultada pelo marido, que é insultada pela esposa do marido, que é insultada pelo sacerdote, mas que continua confiante no Senhor. O Senhor está comigo. E porque o Senhor está comigo, eu vou continuar dando esses passos. É bem interessante. Eu acho que a história de Samuel reflete essa fé da sua mãe, e ele vai tentar passar para Israel essa mesma fé. Não conseguirá, nem para os seus filhos, nem para o povo de Israel. Né? É interessante porque quando Jesus vai dizer, quando a gente estuda o Espírito Santo, a pneumatologia, uma das coisas que nos capacita a crer é o Espírito. E muitos vão dizer que o Antigo Testamento não se abre à ação do Espírito, porque a ação do Espírito só acontece naqueles que têm fé. E como é um povo que se afasta do Senhor com muita facilidade, não conseguem ouvir a voz do Senhor. Por isso que se perdem nesse caminho. Toda hora vai ter um que está fiel ao Senhor, se perde. Saul é fiel ao Senhor, se perde. Esse é fiel ao Senhor e se perde. Davi é fiel ao Senhor e se perde. Mas por que se perde? Porque perde esta fidelidade, né? O Espírito de Deus é este vínculo de fidelidade entre o Senhor, esse vínculo que Samuel constrói, né? Então, a beleza do texto de Samuel está alicerçada exatamente aí, né? Ele mostra, ele se torna aquele que espera e confia no Senhor. Agora, surgiu uma pulguinha atrás da orelha, né? É como Deus elege dois reis. Ele elege um e depois elege o outro. Não era para ter eleito um, espera que ele morrer para depois eleger o outro. Deus mesmo cria um problema em Israel, né? Porque o fato de se ter dois reis, Saul e Davi, vai causar uma briga entre eles. Então, aqui, eu queria reforçar o que eu já disse. Nós vemos o exemplo de um texto composto por pessoas, e não um texto
vindo diretamente do céu, como é o caso dos muçulmanos. Porque ali o texto explicita essas nuances, né? Quem contou a história vai percebendo, olha, Deus se arrependeu disso. Então ele constitui outro. Mas constitui um para brigar com o outro? Vai ser exatamente isso que vai fazer. Mas é esse texto que mistura a ação do divino com a ação do humano e forma esse conjunto. Não sei se isso é muito confuso, na minha cabeça isso é muito claro. Eu acho muito claro Deus o texto não ser um texto perfeito, porque o texto mostra exatamente que a ação de Deus é uma ação perfeita, mas se manifesta em homens e mulheres. Certo, meu povo? Tá todo mundo quietinho? Então nós vamos parar. Semana que vem a gente volta. Semana que vem eu não vou. Eu